Ô, Paulette, tudo bem? Seja bem-vindo. Esperar o povo chegar, já começo a falar. Tudo certo. Que isso? O pessoal deve estar trabalhando ainda. Será que o povo está trabalhando, hein? 5h30 da tarde. É, daqui a pouco a minha convidada chega aí. Esperar ela chegar. Será que ela tá com problema na internet, hein? Boticário, Maíra, seja bem-vindo. Daqui a pouco eu começo. Estou esperando minha convidada chegar, a gente já vai começar. Falando sobre criatividade. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Tem a caixinha nos meus stories. E tem também aqui, se quiser fazer aqui nos comentários, ficam à vontade, tá bom, gente? Enquanto minha convidada não vai chegando, eu vou falando aqui, né? Bom, criatividade, o que que é criatividade, né? É a gente fazer diferente do que o normal, né? É a gente baixar o download, né? Como se diz o Pablo, né? Como assim baixar o download? Na verdade, tudo no mundo já existe, né? Deus, tudo bem, Maíra? Deus ele já criou tudo, né? Ele já criou tudo no mundo. Então tem tudo, a terra, ar, minério, tem tudo já existe aqui, né? As plantações, os animais. E o que que acontece? A criatividade nada mais é do que você baixar o download dele, né? E utilizar, combinar coisas que existem na Terra e transformar numa coisa que não existe. Né? Então é uma combinação de coisas, né? Quando você pega duas coisas e transforma numa terceira. É que nem como se fosse, por exemplo, um bolo. Né? O bolo ele não nasce pronto, né? Você pega os ingredientes, pega a farinha, pega o leite, pega o ovo, pega o chocolate, transforma tudo, mistura, combina e transforma num bolo, né? Então a criatividade é isso, você saber transformar. Oi Ali, tudo bem? Saber transformar o que já existe no mundo, né? Então, quando você combina duas coisas e transforma numa coisa diferente, que ainda não existe. Não existe aqui no mundo real, né? Então, a criatividade é isso, né? E muita gente pergunta como que a criatividade, a gente perde ela, né? Como que a gente deixa de ser criativo? A gente deixa com os bloqueios mentais, né? Com as crenças limitantes. Porque as crenças, elas limitam a gente, elas fazem a gente enxergar com o olho fechado, né? Ela faz a gente enxergar de forma limitada. Então, o que que acontece? Por exemplo, às vezes na escola, quando você vai fazer uma prova, tem a letra A, B, C, D e E. Então, eles dão a opção para você escolher, eles não dão alternativa para você pensar diferente, né? Eles querem que você dê aquela resposta. E quando você faz isso, você está seguindo a manada, né? Está seguindo todo mundo. Quando você está fazendo uma coisa que é igual a todo mundo, você não está sendo criativo. Por quê? Porque você está fazendo o mesmo do que já existe no mundo, né? Então você já está fazendo igual ao que todo mundo está fazendo. Então, a criatividade é você saber fazer diferente das outras pessoas. Você tem um olhar profundo, né? Você vai ter um olhar que não é todo mundo que está tendo, né? E deixa eu mandar aqui o aviãozinho. Vão mandando, gente, aviãozinho para as pessoas, para eles entrarem aqui. Vamos lá, vou mandar para todo mundo, para os amigos aqui. A Gil, ela está com um probleminha aqui. Então a criatividade é isso, gente. E como que eu faço para ser criativo? Né? Primeiro é o seguinte, a gente tem que pensar que nem criança. A criança, ela já nasce criativa. Você pode ver, você começa a reparar que a criança, ela faz aquelas perguntas inocentes, né? Ela brinca, ela não tem limites na cabeça dela, ela tem a imaginação muito fértil. Tiago, seja bem-vindo. Então a criança ela tem uma imaginação muito fértil. Por quê? Porque ela não tem, quando ela nasce, ela não tem limites, né? A sociedade, os pais não impõem limites para ela. Então ela é muito fantasiosa.
Então ela gosta de combinar, gosta de imaginar, ela usa muito a imaginação, né? Então, para voltar a ser criativo, a gente precisa voltar a usar a imaginação, né? Tirando essas crenças limitantes do que colocaram na gente, falando que a gente não é capaz, que a gente não consegue, né, ser criativo. Claro que não, gente. A gente tem que tirar todas essas amarras e ser ridículo, né? Porque o que acontece? Você sendo ridículo, você não se importa com o que as pessoas vão achar, né? Você não se importa. Você faz o que der na cabeça, né? Então, e às vezes uma coisa que para os outros é ridículo, você faz e pode ser uma inovação que nunca ninguém tinha pensado, e isso pode fazer o maior sucesso no mundo, né? Por quê? Porque a pessoa pensou de forma ridícula, né? Eu até citei outro dia a questão da raquete, a raquete de matar mosquito, né? O cara ele foi ridículo. Ele fez uma combinação, né? Ele pegou uma raquete de tênis, né? Colocou num choque nela para matar mosquito. Agora, quem iria imaginar você pegar uma raquete e para matar mosquito com choque, né? Uma coisa que ele misturou, uma coisa lá do esporte com o choque para matar mosquito. É uma coisa assim. O cara combinou duas coisas ridículas, né? E fez o maior sucesso. E hoje todo mundo tem essa raquetinha de matar mosquito, né? Então, pensar criativamente é assim, né? Pensar fora da caixa, né? Quando o pessoal fala assim, o que é pensar fora da caixa? A caixa são os limites que te impõem, né? Os limites que a sociedade, os limites que os pais colocam, é tudo aquilo que faz limitar a sua cabeça. Então, quando o pessoal fala assim, eu tenho que pensar fora da caixa, na verdade, a gente já nasceu fora da caixa, né? É a sociedade que nos coloca dentro da caixa. A sociedade, os pais, a escola. Então a gente tem que pensar que nem criança, ser ridículo, né? Combinar as coisas. Boa tarde, Val. Então a gente tem que saber pensar que nem criança, ser ridículo, né? Ter uma mente ilimitada, pensar assim, de forma diferente, né? Uma forma que ninguém está olhando, olhar diferente. Quando você olha diferente para as coisas, você está sendo criativo, né? Então, por exemplo, aqui eu vou responder algumas perguntas que, eu vou colocar aqui na tela. O Kelvin, exatamente, a criança, ele não tem limite, né? A criança, ela é muito fantasiosa, né? Ela começa a imaginar várias possibilidades. Fala, papai, isso é aquilo, mamãe, isso é isso. E se combinar isso com aquilo? E vai indo, né? E quando ela vai brincar também, ela começa a imaginar que tem um personagem do lado, brinca com massinha. Elas são muito criativas, né? Ao longo tendemos a perder, exatamente. A gente perde porque assim, a gente vai ficando mais sério, né? A sociedade vai falando para você que você não pode ser feliz, que você não pode ser alegre, que você tem que ser mais sério no serviço. Né? O meu serviço mesmo, que é advocacia, é assim, né? Se você tem que ir de terno, tem que colocar gravata, você tem que falar Vossa Excelência, tem que saber a hora de falar. Então, a própria sociedade nos limita. Então, dependendo da situação, a gente começa a ficar daquele jeito. A gente pega a nossa profissão, nosso dia a dia, e a gente traz para a nossa vida. E aí a gente começa a ficar 24 horas dessa forma. E aí a gente acha assim, não, adulto não tem direito de, vamos supor, fazer muita brincadeira, fazer as coisas diferentes, pensar diferente, né? Porque a rotina também atrapalha muito a gente. A gente fica muito na rotina, né? Acorda cedo, leva os filhos para a escola, vai trabalhar, né? Depois vem no almoço. E a rotina todo dia é isso, né? Depois tem que pagar as contas, aí chega à noite cansado, né? Vai fazer um exercício físico. Então a rotina, ela também nos limita. E a gente, como a gente fica fazendo todo dia a mesma coisa, a gente não abre a possibilidade de abrir novos caminhos, né? Então até eu estava comentando no outro dia a questão de a gente não seguir as mesmas rotas, né? A gente sempre vai nos mesmos caminhos. Eu vou para o serviço, eu passo nas mesmas ruas, né? Eu vejo os mesmos comércios, eu vou na mesma padaria. Então isso também é falta de criatividade, porque a gente acostuma com a rotina a pensar igual, a agir igual, né? E a criatividade é exatamente ao contrário. É a gente agir diferente, pensar diferente também, né? E seguir rotas e rotinas diferentes, né? Mudar a rotina, quebrar a rotina, né? Então aqui, por exemplo, o Kelvin, ele fez a pergunta. A G entrou aqui, vou chamar ela aqui. Só um minutinho.
Pera aí, gente, que eu já vou chamar minha convidada aqui. Você recebeu o convite, Gê? Ela saiu. Acho que ela está com algum problema na internet, gente. Só um minutinho. Então eu vou voltar aqui, responder as perguntas aqui, ó. O Kelvin fez a pergunta do meu Stories aqui. Qual o seu conceito sobre criatividade e como destravar isso para nossas vidas? Bom, conceito de criatividade é você combinar duas coisas e criar uma terceira coisa, que não existe aqui no mundo da Terra. Né? Então, para mim, criatividade é isso. Você pensar diferente. Você pensar ao contrário do que todo mundo está pensando. Né? E como que a gente destrava isso? A gente tem que começar a ser ridículo. A gente tem que começar a pensar como uma criança, ser simples. Ó, anota esse código aqui. Ó. Essa questão de simplicidade é importante. Porque às vezes a gente quer ser muito perfeito, perfeccionismo, e a gente não consegue, não sai do lugar. Porque a gente quer fazer tudo certinho, tudo perfeitinho. E às vezes a gente tem que fazer uma forma simples. Né? E criança, quando você pergunta para ela, ela vai te dar uma resposta simples. Né? Então às vezes você fala assim, você pergunta para o seu filho, para sua filha. Você faz uma pergunta para ela e ela fala de uma forma simples. Né? Então a gente não precisa ficar complicando. A gente tem que falar de forma simples, mas também tem que ser ridículo. Né? O que é ser ridículo? É ser extrovertido, alegre, feliz, não se importar com o que os outros vão pensar. Né? É exatamente isso, pensar que nem uma criança mesmo. Né? Ter inocência, ter a mente aberta. Né? E a criatividade tem muito a ver com mente aberta. Pensar sem limites. Né? Porque isso gera novas ideias. Né? Quando você começa a combinar um monte de coisa, gera novas ideias para você ter a criatividade. Né? E uma coisa importante, o que deixa a criatividade também? É a questão de você ser especialista. Quando você fica especialista numa matéria, você começa a deixar de lado as outras matérias. Né? Então, as outras matérias, você fica só naquilo. Por exemplo, a minha especialidade é advocacia, direito. Se eu ficar só no direito, só nas leis, minha cabeça vai restringir. Eu vou ficar só focado aqui nas leis, ó. E é importante eu pensar, por exemplo, a parte de matemática, porque eu uso também a parte de administração, a parte de finanças, a parte também na minha vida pessoal, por exemplo, a parte de relacionamentos, a parte de saber perdoar as pessoas. Então a gente tem que ter arsenal, a gente tem que ter um repertório. Né? Quando a gente tem vários conhecimentos, a gente começa a combinar esses conhecimentos. Né? Então por isso que é importante a gente ser generalista. Porque a questão de... Aqui, a G voltou. Aqui. Essa questão de generalista, você começa a combinar coisas, matérias. Né? Aí, G, tudo bem? Bruno, até que enfim, Bruno. Conseguiu? Conseguiu entrar? Ai, que ótimo. Nossa. Eu comecei a falando aqui, criatividade, que o pessoal estava chegando. Seja bem-vindo, Diego, Isaac, está entrando aqui. Então eu comecei a falar sobre a criatividade, né? Já passou um tempinho, uns 15 minutos. Mas se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente, boa tarde, gente. Perdão primeiro, né? Perdão, porque a pessoa estava aqui perdida. Primeiro que a minha secretária ela atrasou aí, fiquei um pouco transtornada, assim. Porque eu preciso dela para atender, entendeu? Senão eu ia começar a live e ter que parar. Sim. E depois eu não conseguia me conectar, se eu já tinha entrado aí. Mas não tem problema. Se apresenta para o pessoal quem é você, o que você faz, o que você vai falar sobre criatividade hoje. Pois é, gente, né? Responsa. Eu sou a G Prates, vou me apresentar, né? Eu sou bailarina, sou professora de dança, trabalho especificamente com balé jazz, com dança clássica, né? E aí nós somos aqueles que experimentam um pouco da criatividade todos os dias, né? Mas é isso aí, Bruno. Pode continuar falando aí, amigo. Eu estava falando da questão que o que a gente tem que fazer para ser criativa. Assim, a maioria das pessoas são especialistas em uma área, né? E a especialidade, ela faz com que você não deixe de ser criativo. Porque você começa a aprofundar muito no assunto, você vai aprofundando nele e vai esquecendo dos outros. E aí o que acontece? Você começa a pensar com aquele olhar, só com o olhar de especialista. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, psicólogo. Psicólogo, ele tem um olhar só de psicólogo.
E aí o que acontece? Ele começa a agir como psicólogo em todos os lugares. E ele esquece, às vezes, as outras áreas. Então, aí ele vai perdendo a criatividade. E assim acontece com todas as áreas, como advogado, com médico, dentista, qualquer área que você é especialista, se você esquece as outras áreas, você começa a ficar muito limitado. Mas o que eu falo assim, limitado não é no sentido de falta de conhecimento, é no sentido de ver, ter a visão sobre as coisas de uma única visão, ou com um único olhar, assim, ó, como se colocasse um antolho, né? O antolho é aquilo que coloca no cavalo, assim, ó, para ele enxergar só para frente, ó. Então, ó, você coloca um antolho aqui, você não consegue ver outras coisas. Então, é importante a gente saber aprender outras áreas também, como marketing digital, que a gente está aprendendo agora, aprender também sobre artes, né, pintura, música, tudo que é tipo de cultura, né? Então é importante porque para a gente saber combinar as coisas, porque para ser criativo a gente tem que saber combinar as áreas, né? Então aí, por exemplo, a dança é um caso de combinação, né? Porque você combina com o ritmo, né, da música. Você tem, o que você acha, Gê? Quando você combina o ritmo, a dança, a música, não é uma combinação também? Não é Aham. uma criatividade? Sim, combinação também é uma forma de criar, né? Uhum, É um elemento que a gente usa, na verdade, para conseguir, a partir desse viés, a gente fazer, né, uma criação, né? uhum, Está formando, né, uma nova obra. uhum, Eu vejo assim, a criação, né, em todas as áreas, em todos nós, a criatividade, na verdade, a única coisa que ela nos pede é que não sejamos presos, principalmente ao nosso conhecimento. Porque se quando a uhum. gente prende a única área, né, como você está falando aí, ao único conhecimento que eu tenho, eu vou ficar muito limitado. É. E a criatividade, ela é ilimitada. Em primeiro lugar, Uhum, assim, eu vinculo muito a questão da criatividade com relação, assim, ela é muito espiritual para mim. uhum. Entende? Assim, Sim. é algo que vem, que gera no meu espírito. Todas as minhas Uhum. criações é gerada no espírito. Às vezes eu fico buscando, sabe, nos livros, né, nos discos, né, tentando, nas poesias, tentando assim, encontrar algo para eu criar uma determinada obra. E aí simplesmente eu paro, fecho os olhos, eu falo assim, oh Deus, ajuda aí. Sabe? E aí a coisa vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo, sabe? É magnífico isso. Então, assim, Uhum. ser criativo está muito condicionado com a liberdade, sabe? A Ah, com liberdade de certeza. ser totalmente, assim, você ser uma pessoa totalmente desprendida, sabe? A formas, a meios, sabe? Ao conhecimento, a pessoas, em qualquer área, assim. Às vezes, nós artistas somos muito cobrados em relação né, a ser criativos. Ah, mas você não é Uhum. criativa, sabe? E não tem nada a ver. Todos nós temos esse potencial de criar, todos nós, né? Uhum. O Senhor nos dotou com essa capacidade. Então, é só saber liberar mesmo, sabe? Assim, buscar dentro de você. Eu trabalho com muitas crianças, eu trabalho com criança a partir de 3 anos. Então, assim, Uhum. é aonde assim eu me esbaldo, porque elas são muito livres, elas são muito lindas. Todas as vezes que eu dou qualquer exercício livre na sala de aula, eu fico assim, sabe? Variando de alegria, sabe? Porque são coisas lindas, porque são próprias de cada uma. É muito Uhum. difícil a gente deparar com crianças que não conseguem criar. E geralmente, quando isso É. acontece, está vinculado a alguma coisa muito ruim na vida dessa criança, né? Porque naturalmente elas são assim, sabe, um poço, uma fonte de criatividade. É incrível, O sabe? que que elas E elas não. chegaram a fazer alguma pergunta inusitada para você, as crianças, alguma coisa que é curiosa que Incrível, assim, que elas não perguntam. não? Quando eu falo, não perguntam, simplesmente eu falo com elas assim, olha, às vezes elas me pedem, que eu falo assim, ó, hoje no final da aula a gente tem um exercício de criatividade. Aí elas Hum. falam assim, ah, professora! Aí eu falo, você já sabe o que eu estou falando? Tem umas falando, eu sei, você vai soltar a música, a gente vai dançar à vontade.
Então, assim, então elas já sabem que quando eu falo exercício de criatividade, eu estou querendo que elas simplesmente se mostrem, sabe? Eu não Sim. tô. E elas sabem que está longe de qualquer julgamento. O lindo é isso, assim, sabe? Porque elas Não tem já medo de ser sabem, julgado, né? As não crianças tem não têm medo, né? medo, não tem medo de ser julgado, entende? Elas não perguntam, e professora, o que que você vai falar? O que que você vai fazer? Sabe? Gente, soltei a música, vamos lá. E aí, sabe, é o legal, é o bacana, sabe? Que aí elas se soltam, e aí elas se mostram aí, sabe? Cada uma tem uma dança especial, elas não ficam olhando pro colega parado, sabe? Querendo Ah, e tem copiar, alguma que imitar. inventa alguma dança, faz alguma coisa que é diferente? Sempre, sempre, a maioria. A maioria, assim, se solta. Eu fico, sabe, flutuando às vezes. Porque eu vejo coisas assim, eu falo, gente, como que pode? Como que, sabe, assim, o poder que tem dentro delas. Uhum. Porque estão simplesmente sendo, sabe, o que são de verdade, a expressão. Aí a gente vê a expressão no corpo, a gente vê a expressão na face, a gente vê, sabe, todo um gestual que está próprio de cada uma, na condição de cada uma. E elas não estão preocupadas verdadeiramente se, Uhum. sabe, o que eu estou pensando? Elas não. E elas, o mais incrível é porque há um desfrute. Elas Entende? olha o código, ó, gente. Anota o código aqui. Elas. Faz um Anota. comparativo entre as crianças e os adultos. Né? Você falou Ah, que, ó, ótimo, Bruno. as crianças, elas não têm medo de críticas, elas se sentem à Não. vontade, né? Os adultos, eles já ficam preocupados com o que os outros vão achar. Sim. Né? As crianças elas criam a sua própria dança, elas não têm limites, elas não precisam nem pedir. Elas criam, você coloca a música, elas vão fazendo de acordo com o sentimento dela. Né? Os adultos já querem Exatamente isso. esconder os sentimentos, né? Exatamente. Eles querem seguir o que todo mundo está fazendo. Ah, não, o fulano está É. fazendo, eu vou fazer igual. Né? Eu não chega nem a Ex- questionar. Né? E agora você Não. falou, qual que foi a outra coisa que você falou aqui? Eu já até esqueci a última. O desfrute, o O desfrute, que é desfrute. o que mais incrível é isso, o desfrute. Porque Elas elas amam o que vão. fazem, elas amam o que fazem e os seres humanos são obrigados a fazer. Né? Então, Exatamente. continua que esses códigos foram pesados aí. Continue aí, Gê. Então, assim, fazendo essa comparação que você falou da criança e com os adultos, é bom ter falado, porque, assim, primeira coisa, quando eu faço isso com o adulto, elas vão para uma forma, sabe? Assim, Uhum, porque na dança clássica, principalmente, nós trabalhamos, né? E eu sempre falo, ensino elas isso, gente. Os exercícios do balé, eles são para condicionar seu corpo. A dança vem de quebra. Isso uhum. não implica que você tem que dançar exatamente o que você está aprendendo no exercício, não. Você está preparando o seu corpo, você está condicionando o corpo para viajar na maionese mesmo, se soltar. Se tem encontro, sabe? Porque o balé, ele me condiciona, principalmente corporalmente falando e mentalmente Uhum, falando. Ele me dá um total controle sobre o meu eu, entende? Quem uhum. sou e aonde estou. Eu domino dentro de um espaço. Então, Certo. quando a gente faz esse tipo de exercício em sala de aula com adulto, a primeira coisa é uma forma. Aí fica lá pensando nos bracinhos, sabe? E aí, o que acontece? Cadê a criatividade, meu povo? Não estão pensando, não pensam na criatividade, entende? Pensam em copiar formas. E a Uhum, criança, por mais que a gente tenha esse conhecimento, sabe, da aulinha do balé, elas nunca vão por esse viés. Pode até ser que às vezes elas fazem umas piruetinhas com a mãozinha aqui, porque elas acham lindo isso, sabe? Isso é um uhum, código de referência ao balé da cabecinha delas. Mas elas não uhum, estão fazendo isso preocupado com essa forma, porque elas estão fazendo isso porque isso é uma expressão de dança para elas. Entende? uhum, E aí você uhum. vê toda uma liberdade fluindo a partir disso. Então, assim, Ah, outro essa código. Outro código. é Liberdade. Pode continuar, liberdade. desculpa, mas é porque isso aí é Não, importante. pode falar assim, Bruno. Então, assim, a criatividade é asas, sabe? Eu vejo como asas para você, sabe, tomar para si e voar.
Se você se prender a qualquer coisa que seja, sabe, assim, uma linha, já deixou de ser criativo. Uhum, Entende? Se, uhum. Se for eu uma quero, coisa eu por vejo. obrigação, você fala assim, né? Tá, vou fazer porque eu Exatamente. sou obrigado, meu pai está fazendo, ou eu, por exemplo, a gente adulto, eu sou obrigado a trabalhar num serviço que eu não gosto. Aí isso tira a nossa criatividade também, quando você faz uma coisa que é Muito. obrigada, né? Corrompe. Isso É. corrompe. Corrompe o seu ser interior, entende? Você fazer o que você não ama, você se sentir obrigado, sabe, a cumprir com um determinado ofício sem ter amor. Eu acho isso até um pecado, na verdade, né? Porque está te Uhum, corrompendo por inteiro. Então, nada, uhum, e não tem preço que vale isso, não. Nada paga, é. entende? Então, assim, é, a criatividade, ela tem, às vezes a gente trabalha com obras de repertório, são balés de repertório. O balé de repertório, obrigatoriamente, a gente tem que seguir aquela modelo de obra original. Nós Uhum, podemos recriar, reinventar, mas tem certos padrões que são colocados, que são dos autores, tanto das músicas quanto dos balés, e obrigatoriamente a gente tem que seguir. É uhum. muito difícil. Porque, assim, um balé que foi criado em 1840, hoje num corpo contemporâneo, sabe? E num corpo que foi criado num corpo europeu e vem hoje para um corpo brasileiro, sabe? Que tem toda uma ginga, que tem todo um formato completamente Ah, diferente, uma estrutura. É uhum. muito difícil. Por isso que os balés de repertório são pouquíssimas companhias que reproduzem. É Porque a uma gente coisa que é fica tão mais clássica, né? É uma coisa a gente que é um fica clássico. E aí você quer fazer, vamos supor, você quer fazer do jeito brasileiro, né? E isso é ser criativo também, né? Quando você adapta, porque você tem que fazer adaptação, né? Você tem que pegar o balé e fazer exatamente. adaptação de acordo com a tua realidade, né? De acordo com o que as crianças também vão querer fazer, porque tem que ser uma É, coisa, que nem você falou, liberdade. E isso também serve para nós, né? Porque, que nem você falou, se a gente não sim, tiver liberdade, a gente fazer as coisas por obrigação, a gente não começa a ficar, a gente perde a criatividade. E o que acontece? Quando você sim, perde a criatividade, você perde a conexão também com a espiritualidade, né? Porque, que nem você falou, você exatamente. respira fundo, você sente lá na sua alma, né? E aí as coisas começam a Uhum. fluir, sua mente expande, né? E isso tem muito a ver com que quando você faz uma coisa que você ama, você fica eufórico, né? Você entra em estado de flow, né? Estado de flow é quando o Sim. cérebro começa a girar, não para. É quando você fica agitado, Aham. assim, você não consegue dormir, né? Porque você quer fazer uma Aham. coisa que você está tão empolgado, você entra em estado de flow. Você quer fazer de tudo quanto é jeito, você quer começa a vir um monte de ideia na tua cabeça, né? Então isso é também conectar com o seu espírito, né? É porque você pensa de forma liberta, né? Não pensa restrito. E isso tem tudo a ver também com a gente, porque a gente tem que fazer um comparativo, sempre com as crianças e os adultos. Por que os adultos hoje não são criativos? Porque eles estão presos a várias questões, principalmente Hum, essa questão, sabe, de não se permitir fluir com liberdade, sabe? O uhum, poder das escolhas faz toda a diferença na nossa vida. uhum, É, hoje, assim, estudando, né, a Bíblia, é, eu vejo muito isso, assim, principalmente lá no Antigo Testamento, que Deus falava muito através de códigos, né? Ele falava, uhum. como ele falou para Moisés, lá da vara, do cajado. Olha só, imagine, hoje Deus falando isso comigo, assim, o cajado, né, que é aquela vara. É, e isso é um poder de criação, sabe? Ele pegar um cajado, tocar na água, isso é um Uhum, poder de imaginação, sabe? Assim, a minha mente, ela tem que ter essa conexão, uhum, sabe? Com o meu espírito, para poder entender essa conexão quando a gente, sabe, quando a gente já criar, às vezes eu começo a criar uma obra e aí eu tenho o primeiro feeling, né? Aquele primeiro sinal que me faz iniciar. Quando eu chego no meio, às vezes por atropelos da vida, são situações, sabe, o dia a dia. Por mais que ame o uhum, meu trabalho, a gente é influenciado por essas coisas, problemas que vêm, e às vezes essas coisas eles vêm e nos atropelam. E uhum. você A Na- perde o feeling, sabe? A linha escapa. Aí a obra para. É, Não, exatamente. A sabe? Nádia Essas aqui está até fazendo uma influências. pergunta para você.
Ela está falando assim, ó, como podemos potencializar o processo de criação? Por exemplo, na dança é necessário criar coreografias diferentes, seja para uma aula ou para uma apresentação. Então, ela quer saber como que você potencializa esse processo de criação, porque você tem que criar Olha, coreografias, né? aham. Olha, na minha experiência, o potencial criativo, ele vem para o exercício. Uhum, É você fazer de novo. Sabe assim, uhum. eu tenho, Testar. testar. Testar sempre. Eu tenho uma dificuldade imensa de imitar, de copiar as pessoas. Que Eu não bom. consigo. Sabe assim, eu converso com você, é incrível isso, É, assim, que eu vejo vocês copiando, assim, às vezes as lives, né? E copio, eu falo uhum, assim, gente, eu não consigo fazer isso. Vocês falam na íntegra. Eu pego, assim, às vezes um texto imenso, eu faço uma frase com ele. Porque é o que eu uhum, consigo assimilar daquilo que eu uhum, vi. Eu não consigo copiar, porque a minha mente já está treinada o quê? Eu estou ouvindo você e eu estou imaginando a situação. uhum, uhum. Então, de tudo que a gente conversa, eu vou digerir o que ficou dentro, para mim, sabe, na minha vida, na minha Uhum. Você faz experiência. uma interpretação, né? Você não vai pegar, Isso. copiar ipsis literis, né? Você não vai pegar o que está É, lá no, por exemplo, que a pessoa falou, você não vai repetir, porque, ó, criatividade, isso é importante, ó. A criatividade não é repetição. Se você está não repetindo, é. não é criatividade, é cópia. Não Então, é o que que é a imitação. criatividade? É você falar com as suas palavras o que você entendeu. É você Exatamente. combinar. Vamos Exatamente. supor, você tem um mentor lá, o Pablo Marçal, você tem o Joel J, você tem o Jacob, Uhum, você tem o Davi Braga, tem várias pessoas que são Murilo Gun, que é o referência em uhum, criatividade, né? Então uhum. você mistura o que cada um falou e com as suas palavras você tem uma interpretação sobre isso, né? Isso é ser criativo, é combinar, né? Não é copiar. Não é Né? Porque tem copiar. muita gente que fala assim, que nem na escola, né? Deixa eu copiar a tua redação. Às vezes o colega É, de sala olha assim, ó, olha na prova, deixa eu copiar a letra. Qual que é a tua resposta do número um aí? Não é assim? é, Na e, escola. às vezes também, assim, pelo menos eu tive experiências, assim, em algumas escolas, eu tive, né, uma matéria de educação artística. E a educação Uhum, artística era simplesmente copiar as coisas, sabe? Assim, pega o desenho, aí você vai colorir, sabe? Aí, por exemplo, a casinha, amarela, verde, vermelha, sabe? uhum. Assim, isso não é, sabe, trabalho de criatividade. Trabalho de criatividade é você É, dar a casinha para o aluno e falar com ele assim, olha, isso aqui é uma casa. Agora eu quero que você, a partir da casa, você crie um outro, qualquer coisa a partir da casa para mim. uhum. Você tem que dar Entendeu? opção, né? Porque Isso é trabalhar o quê? do jeito que você falou, por Porque eu exemplo, tenho que a casinha, trabalhar. você falou assim, ah, não, você vai pintar da cor amarela. Aí a pessoa só vai, a criança só vai e pinta de amarela. O que está acontecendo? Você não está dando opção para ela de escolha, né? Porque tem muito isso também. Criatividade é opção de escolha, não é? Exatamente, exatamente. Então, assim, enquanto eu estou dando para ele uma informação, para ele desenvolver, eu não estou permitindo que ele trabalhe Hum, o seu potencial de imaginação, porque ele pode olhar aquela uhum. casa e falar assim: nossa, essa casa vai ser o barco. Por que Exatamente. não? E por que não Sim. pode ser o barco? Entende? Isso vai ser da sua capacidade de imaginar, né? E quando eu pego uma música, eu não, sabe, ela vem inteira ali, com toda, sabe, que é permitido de uma composição musical. Então, assim, eu vou pegar, eu vou ouvir e eu vou pensar em quê? A partir, né, falando do meu trabalho, para desenvolver esse trabalho coreográfico. Eu vou pensar, Uhum. quando eu vou trabalhar com os meus alunos, eu vou pensar na capacidade artística deles, a capacidade de formação técnica, entende? E a partir dali eu vou desenvolver essa criação para que se enquadre dentro daquela composição musical. Porque eu vou Uhum. trabalhar, isso é um outro exercício. O exercício de trabalhar a criatividade no outro. Porque eu tenho que entender, como professora, sabe, a Ah, sua sim. capacidade de construir a minha ideia. Uhum. Entende? Eu vou ter que usar você para desenvolver a minha imaginação em você e fazer ela valer exatamente como eu estou E, pensando.
E isso eu estou percebendo que acontece muito em empresas, né? Às vezes você está numa Uhum. empresa, o chefe vai lá, ele te dá assim, ó, você tem essa opção, essa e essa. Você escolhe o que você vai fazer. Ele não dá a opção da pessoa parar e falar assim, não, e se eu fizer uma coisa diferente? Não dá a opção da pessoa pensar, combinar, ou mesmo ter criatividade, né? Quando você dá opções, você está limitando, né? Sempre que você dá, eu te dou duas, três opções para você fazer. Se você escolher uma delas, você está sendo só limitado àquelas opções. E a criatividade é exatamente o contrário. Você tem liberdade para escolher o que você vai fazer, né? Escolher a forma que você vai combinar. E às vezes, por exemplo, empresa, eles não delegam também para os funcionários com medo de criatividade. Eles ficam com medo do funcionário pegar, Exatamente. fazer do jeito dele, falar, não, tem que ser do meu jeito. Né? E às vezes a empresa pode quebrar por causa disso, porque o que, que acontece? O Exatamente. gestor, ele vai querer contratar um perfil igual ao dele. E se ele colocar duas pessoas iguais, não vai ter criatividade, porque os dois vai pensar igual. Né? A criatividade é pensar diferente também, não é? É ter um E, comparativo, é ter uma pessoa que vai sim, falar, ah, não, não é assim, vai te dar uma outra visão, né? Em empresa, sim. empreendedorismo tem tudo a ver, né? O que você Tem acha na completamente, empresa? completamente, assim, e às vezes eu vejo grandes erros nas empresas, porque poucos gestores, né, aqueles que estão à frente, os administradores, eles têm, eles têm a insegurança, sabe? E por isso eles vão minando muitos Uhum, potenciais das suas empresas com relação a isso, porque eles uhum. têm medo de que a pessoa que está ali acompanhando consegue avançar, né, acima do que ele tem como capacidade, começar a Ah, ter uma sim. liderança, Tem medo de sabe, perder o cargo, né? superior a dele. E as pessoas que têm esse potencial, eu trabalhei antes, assim, um bom tempo como na área administrativa e eu tive muito Uhum, problema com isso. Porque uhum. isso é natural em mim, entende? Eu olho as coisas e vejo com outro olhar, não vejo com o olhar que está ali. Esse E tratamento isso de também, ó, isso que faz com que a pessoa segure conhecimento. Às vezes a pessoa fala, não, não vou entregar tudo, porque senão eu vou ser dispensado. Aí a empresa não vai mais depender de mim. Aí eu vou, mas é exatamente é, ao contrário, né? Porque a pessoa fica retendo, ela não adquire novos repertórios, ela não evolui. Porque a criatividade é evolução também. Porque assim, quando você despeja tudo que você sabe, tudo que você conhece, você tem que ir atrás de novos conhecimentos. E quando você vai sim, atrás de novos conhecimentos, você vai ter uma criatividade maior, porque você vai começar a combinar o que você já sabe com um conhecimento novo. Você combina os dois, vira um terceiro conhecimento. Né? Então tem tudo a ver isso exatamente. também. Né? E importante aqui, ó, a Simone falou aqui, ó, tem que observar a natureza, os códigos da natureza. Exatamente. Porque assim, a Exatamente. natureza tem tudo na natureza. Tem a matemática, tem Aham. física, tem uma criação, tem um desenvolvimento, um projeto por trás de tudo, né? Tudo no mundo é projetado, não é nada por acaso. Então, quando você sabe olhar na Exatamente. natureza, por exemplo, os pássaros, você não precisa falar que eles têm que pular, você não precisa falar para ele, você vai voar quando você nasce. Não, ele vai, se joga e bate as asas. Por quê? Porque é um instinto dele. E o que o ser humano fez? Observou como que o pássaro voa e fez o avião. Né? Pois Então é. a gente vai observando na natureza e vai criando. Né? O computador também. O computador é como se fosse o drive, É uma o mente, né? HD, é como se fosse uma mente. O Google é como se fosse uma mente. Como que tem tanto conhecimento lá? Né? Na verdade, a imitação do ser humano. Né? O monitor é a visão, né? Os hardware são os órgãos. Né? Então é tudo imitação. Né? Verdade. Sim. Então o que é importante? A gente tem que ter um poder de observação também. A gente tem que saber É, observar as coisas, né? É importante exatamente. que a criatividade não é só você combinar, olhar, mas você tem que observar, analisar e ver uma outra visão que ninguém está vendo, né? O que está passando aqui que eu não estou vendo, que as pessoas não estão vendo? Uhum. E aí você tem uma visão diferente, você começa a pensar diferente, né? O que você acha, Exatamente. Gê? Fala um pouquinho E, aí. então, assim, eu tava você falando, eu estava aqui pensando o seguinte, Hum. assim, porque o homem, né, na sua criação original, Deus fala que é a obra-prima, né? Nós somos a sua Uhum. obra-prima, né?
Então, quer dizer, obra-prima é aquilo que é perfeito. Velho, se Uhum, nós somos perfeitos, por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o ser criativo? Com essa uhum, mente, sabe, imaginativa? Porque, assim, para a gente acessar a Deus, você tem que usar a imaginação. Porque uhum. ele não está palpável, né? Eu não posso pegar, tocar, mas eu posso alcançar Exato. através da minha mente, só através da minha mente. É uma Uhum, conexão. Então, a uhum. mesma coisa é o poder da criatividade. Sabe assim, eu tenho que usar da minha imaginação e romper com tudo que me distrai disso. Sabe? Toda obra que eu preciso criar, eu tenho que distrair de tudo. É o contrário, que às vezes as pessoas acham que eu tenho que tomar do meu conhecimento para mim fazer tal coisa. Não, você tem que se despir, sabe? Despir completamente e deixar se levar. Porque se você agarrar alguma coisa, você vai ficar Uhum, preso nessa única coisa, sabe? Se eu uhum. pego uma nota da música só para criar, eu fico presa nessa única nota. Ah, Eu sim. não vou dançar a música, entende? Eu fico Tem que ter presa. os arranjos, tem que ter os acordes, tem que ter Exatamente. uma série de Eu não vou combinações, ficar na ali verdade. na melodia. Não, tem Uhum, toda uma composição. Então eu tenho que me permitir que essa música entre em mim e de mim uhum. saia uma nova composição para a música, que é a minha dança para ela. E você falou uma coisa importante, a questão do sentimento. Porque você tem que colocar sentimento na criatividade. Tudo que você for fazer com ação, você tem que pôr o sentimento na ação. Né? Porque se A você não emoção. coloca. Quando você coloca emoção, sentimento, aí as coisas começam a fluir, você começa a ter criatividade, porque é uma coisa que você gosta tanto, que te dá tanto prazer, que você não quer parar, você quer fazer, você quer fazer de uma forma diferente, quer ver o que vai acontecer, quer experimentar. Né? É, Então é e importante isso aí do sentimento, né? E é tão incrível isso que eu fico hoje assim, né? A questão do transbordo, né? Que você falou no Uhum. início aí, Sim. que a gente não, se a gente começa a reter, você vai começar, em vez de você achar que você transborda, você seca. E quando Uhum. eu transbordo, é como uma fonte inesgotável. Quanto mais eu Uhum. transbordo, é por isso que eu falei, como que eu vou desenvolver meu potencial? Libera. Libera, vai fazendo, entende? Se eu tentar reter, eu vou secar. A fonte seca. Quanto mais eu Uhum. paro, menos eu tenho. E quanto mais eu dou, mais. Olha essa coisa mais incrível, né? Isso é um princípio de Deus. Com Quanto mais eu certeza. dou, mais é me dado. Sabe? Quanto mais eu libero essa criatividade, quanto mais eu desenvolvo isso nas minhas aulas, nas minhas obras, mais isso vai gerando em mim, sabe? E uma facilidade incrível. Porque, sabe assim, às vezes eu estou na rua, a coisa está fluindo dentro de mim. Entende? Às vezes Uhum. eu vejo um cachorro ali, está fluindo algo dentro de mim. Então, sabe, ilimitado esse poder. É ilimitado. E é incrível, assim, que não precisa, sabe, de fazer coisas mirabolantes, não, sabe, Uhum. curso PhD. Não, Vai não ser tem que simples, pegar. né? Tem que ser Já simples. está dentro de nós, já está dentro, sabe? É. Eu não tenho que buscar em você, em fulano, no ciclano. Está dentro de mim, sabe? Uhum. Eu tenho só que liberar. E é em qualquer área que eu atuo. Não tem sabe assim, essa área não dá para usar criatividade. Claro que dá Uhum. para usar, sabe? Assim, Aqui. não tem um limite. É. Ah, o Antônio está falando aqui, ó, a Faber-Castell tem uma estrutura que já está há 259 anos, eles têm um desenvolvimento em criatividade. E eu te falo ainda mais, o Vale do Silício todo é assim. Se você pegar o Google, se você pegar o Facebook, todas essas empresas do Vale do Silício, eles têm uma área específica para criatividade, para as pessoas também se divertirem com jogos, área de descanso, colorido, para ver cores, tudo É, para estimular a criatividade, né? Então, isso por quê? Porque a pessoa está lá sentada, lá, ela começa a observar, eu vejo uma cor, eu vejo um objeto ali, eu brinco com alguma coisa e já surge uma ideia na cabeça dela, né? Essa questão é, de observação, por exemplo.
Eu vou citar um exemplo aqui, ó. O Steve Jobs foi um dos caras que, assim, maiores criativos aí da história da humanidade. Por quê? Uhum. Antigamente eu tinha um celular que era um Nokia A30. Ele só tinha uns botãozinhos e uma tela verde desse tamanho, assim, ó. E aí depois surgiu o BlackBerry, que era com teclado, né? Era um celular com teclas. O que o Steve Jobs pensou? Eu vou tirar as teclas. Porque nunca foi feito isso. E se fizer um celular que eu possa combinar uma televisão, um computador e um iPod, né? No caso, ele que fez o iPod, mas com um rádio. Eu combinei um rádio, uma TV, um computador, tirei as teclas. Isso é inovação. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Ele começou a combinar. Ele combinou coisas que tinham no mundo e usou a criatividade. Deixa eu pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e vou Aham, fazer uma coisa que aham. vou inovar. Vou fazer uma coisa que ainda não foi Exatamente. feita aqui. Exatamente. Ó, isso é incrível, né? Porque Uhum. a pessoa não ficou presa. Imagina se você ficasse preso naquele primeiro telefone. É, se Ele ele, não ia se conseguir ele, ver, por mais que existissem outras máquinas magníficas, ele não conseguiria ver. É porque ele não ficou é, preso. Ele fez, essa é a primeira criação. Agora eu quero uhum, fazer algo melhor, maior, e o que eu possa, sabe, de certa forma, facilitar a vida das pessoas, abençoar as uhum, pessoas. Com certeza ele uhum. teve esse pensamento, né? Então, assim, aí ele avançou. Ele conseguiu, sabe, fazer algo que superou tudo, né? Então, assim, É, a criatividade, ela tem esse Ele, poder, né? Esse potencial de superação mesmo. sim, ele não quis segurar para dentro dele, porque se ele guardasse para ele, não, eu vou guardar com 7 chaves. Não, ele quis mostrar para o É, mundo, né? Porque é exatamente isso. Porque se a gente fica guardando conhecimento e não adquire novos, a gente fica ultrapassado. Já parou para pensar verdade. nisso? Porque, vamos supor, eu terminei minha faculdade foi em 2004, se eu não me engano. Se eu tivesse com conhecimento da minha faculdade hoje, 16 anos depois, hoje eu estaria obsoleto, porque tanta coisa que já mudou no caminho. Então é Nossa, exatamente por isso a gente tem que soltar o conhecimento. Porque quando a gente solta, as pessoas também vão ter uma reação, elas vão te dar ideias sim, também. E aí você começa a sim, combinar a ideia, começa a discutir. E isso também é criatividade, né? Quando você troca uma informação com outra, né? Porque aí você transborda para a vida dela e ela te dá também um transbordo dela e isso já exatamente. gera uma É a química na tua troca. cabeça, você quer pensar diferente. Fala, não pensei nisso. E se eu fizer desse jeito, né, do que a pessoa falou? E aí você começa reformulando, né, o que você está pensando, né? Exatamente, Aqui, exatamente. vou pedir para você responder, Gê. Tem uma Aham. pergunta aqui da Simone. Ela colocou aqui, eu vou colocar aqui na tela. Ó. Como ser criativo sempre? Que falta 10 minutos para a live. Você Opa, pode então responder essa vamos. para gente? Claro, claro. Como ser criativo sempre, Simone? Como ser criativo sempre é você trabalhar a sua liberdade de ser. Ser você, sabe? O que você faz? Faça do seu jeito. Nunca, sabe, assim, se permita, sabe, por mais que você modele alguém, mas modele, sabe, assim, é, o que a pessoa tem de bom, mas insira isso dentro do seu contexto, na sua vida, Uhum, na sua existência, no seu cotidiano. uhum. Não modele ninguém, sabe, seguindo exatamente como a pessoa é, falar como ela fala. Tem gente que, assim, modela, né? Vai modelar o outro, cem aí por fala, cento. começa a falar, fala igual, veste igual, né? Tudo Tem que igual. Não, ter vai autenticidade, né, Gê? a autenticidade. Você tem que ser você, afinal de contas, né? O nosso Criador nos criou com um DNA que tem uma Único. identidade única. Ninguém vai ter outra Simone no mundo igual você. E isso que é a beleza do ser, é sermos únicos, né? E isso é Uhum, maravilhoso, assim. Eu amo trabalhar com pessoas, porque cada vidinha que passa por mim, eu consigo ver, sabe, essa autenticidade, esse poder de Deus sobre cada um de nós, de nos fazer único, por mais que sejamos parecidos, que estejamos, é, gostos parecidos, né, uhum. vocações iguais, mas tem uma diferença, sempre tem uma diferença. Então, assim, a gente desenvolve esse poder criativo exatamente quando a gente começa a buscar dentro de nós essa essência, Uhum. a minha própria essência, sabe? Naquilo que eu escolhi fazer, eu vou colocar a minha essência. É o meu eu que está ali, sabe?
cada dia manifestando um pouco mais de mim, mostrando quem eu sou, revelando a minha própria natureza. Então, Uhum. é isso, assim, não sei se eu respondi. Não, com certeza. Eu acho incrível. E você falou tudo, né? A gente tem que ter a personalidade, né? Porque, que nem você falou, toda pessoa é única. Se você pegar a digital, ninguém não vai bater com ninguém do mundo, né? Então, Deus, como que você quer? Deus é criador, ele é criativo. Porque como que ele conseguiu criar 8 bilhões de pessoas no mundo diferentes? Né? Se você pegar o DNA de todo mundo, ele pegou o DNA e foi lá, combinou o DNA e fez você. Né? E isso é ser criativo. Então, por isso que a gente não pode ficar copiar os outros. A gente tem que assim, servir como exemplo, modelar o que é bom, mas assim, não perder nossas características, não perder a nossa personalidade, né? É sempre modelar, esse é o modelo, não é cópia, não é você, eu quero ser igualzinho fulano. Aí não, É, aí não é criatividade, é uma cópia, né? E aí você fica assim, você não fica autêntico, não fica natural, né? Porque a não criatividade também é consegue ser ser natural, né? feliz, né? Não É. consegue ser feliz, não consegue ser próspero, porque a prosperidade, né, ela tem muito a ver como desenvolver, né, a minha própria identidade, a minha própria Uhum. personalidade. Aqui, Gê, Ah, mais uma pergunta. A Jennifer, tem algum exercício uhum. prático para estimular a criatividade? Sim, tem. Tem eu começar a pensar em criar alguma coisa, sabe? Que seja uma dança, Pensar é diferente. a prática. Pensar, por exemplo, eu sou uma bailarina, então eu quero Hum. desenvolver minha criatividade na dança. Eu vou começar a Uhum. trabalhar, desenvolver a minha dança, minha dança mesmo. Entende? Praticar, tem que praticar. Exatamente. E abrir mão, sabe? O que a gente tem que aprender é abrir mão do conceito do outro, Uhum. sabe? Assim, da crítica, do que o outro vai pensar. Ser criança. A criança, quando eu peço ela para dançar, ela não me pergunta do que eu estou pensando, professora. Tá bom. Elas dançam, 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 dançam. E isso é maravilhoso, gente. Isso é Uhum. fantástico. Porque você vê ali, sabe, assim, essa liberdade de falar, nossa, agora eu vou aproveitar. É o deleite, o desfrute delas. Eu vou dançar porque a professora liberou geral. Entende? Então, isso é fantástico, assim, o exercício do seu fazer, sabe? Da sua arte. Vai Uhum. executar a sua arte. Vai fazer, em qualquer área, sabe? Assim, sou uma advogada, então vou buscar fazer diferente sabe? Essa minha Exatamente. ação. Começar a Uhum. trabalhar diferente no mercado. O que tem no mercado hoje? Todos trabalham assim, assim. Eu vou trabalhar diferente. Eu vou ser uma Uhum. advogada que tem um outro perfil, que não seja esse padrãozinho, sabe? Uhum. Né? Que Tudo tá quadrado, né? ali. Assim, ó. Isso, gente. E a gente vê que as pessoas criativas, elas têm sempre um destaque, né? Com certeza. Inclusive, eu até, não sei se vai dar para filmar aqui, ó, o quadro que eu estou pintando. Uhum. Que E show! eu Parabéns comecei a pelo pintar look. porque para treinar, né? Começar a fazer coisas, Aham, desafios que eu nunca fazia antes. Então, eu também vou passar uma dica aqui para Jennifer, como treinar. aham. Faça coisas que você nunca fez na vida. Por Isso exemplo, eu tudo, nunca ótimo. pintei, vou pintar. Ó, Aham, começa a ler matérias que você não lê. Se você, por exemplo, não gosta de culinária, começa a ler um livro de culinária. Se você não gosta de poema, nunca leu, lê um poema. Se você não gosta de música clássica, vê uma música clássica. Se você tem vamos supor, você gosta de uma matéria, se você for da área das exatas, lê alguma coisa de humanas. Vê coisas que você normalmente não vê no seu dia a dia. E isso é uma forma de treinar, porque você começa a pegar uma matéria que você não tem muito contato, e aí ela te dá ideias para você fazer no seu trabalho, entendeu? Porque você começa a ver coisas diferentes. Então, outra dica, por exemplo, também, quando você vai fazer o seu trabalho, vai caminhar, começa a fazer rotas diferentes. Começa a observar os prédios, as fachadas, começa a fazer coisa que você não faz. Né? sim. Então é sempre assim, a criatividade você tem que usar a imaginação, usar a mente. Então você tem E que da forma começar. mais natural possível, sabe? Sim, Não sim, você tem. mecanizar, naturalmente. Se Exatamente. Começa a mecanizar, você imaginar. perde.
começa a imaginar coisas improváveis, entendeu? Coisas assim que você nunca Ah, imaginaria. Nossa, mas se acontecesse isso, isso e isso? Né? Começa a imaginar assim, pensar o que a pessoa normal não falaria. Por exemplo, se tem um problema que você precisa resolver, você fala assim, como que a pessoa normal faria? Vou fazer diferente, é. entendeu? Igual outro dia, assim, eu estava correndo, né? Eu corro todos os dias de manhã. E aí eu estava correndo com fone, música alta. Aí eu falei, eu vou correr igual todo mundo, não. Eu comecei a botar passos de dança na minha corrida. E aí, quando eu vi, eu tava literalmente dançando ali, sabe? E aí o pessoal, tipo, morador de rua, eles, isso que era uma alegria, sabe? Achei que eu tava dançando para eles. Mas eu tava Uhum. inventando uma nova forma de correr usando a dança, sabe? Usando os movimentos para me expressar ali através daquela a música que eu estava ouvindo. Então, assim, foi Uhum. algo que eu criei ali, né, espontaneamente, não fiquei, sabe? Não pode ficar assim, né, que criatividade. Tem que ser livre, né? Sabe? Criatividade é exatamente isso. Se você tivesse medo de crítica lá na rua, na hora que você está escutando, por exemplo, a música, você começa a dançar e fazer umas coisas diferentes, você não ia ser criativa, né? Mas como você Tem que é ser criativa, criança. você não esquenta a cabeça, né? Você pega. É criança. É criança, Você não vê ridícula, criança, né? né? Assim, você sai com eles, de repente eles estão lá dançando. Ou de Tem que, repente estão lá pulando, sabe? Incontrolável. tem que ser É a assim, manifestação. É a igual esses dias, manifestação do eu fui fazer ser. exercício ali na praça com a minha esposa, e eu vi uma árvore lá, falei, vou subir na árvore. Eu peguei e subi, de ponta cabeça, soltei a mão e fiquei lá pendurado, bate a foto, eu vou fazer diferente a foto, vou fazer de cabeça para E baixo. aí? E nem Ai, que esquentei a cabeça, gostoso. sabe? É, Fiquei dando pois risada lá, a é. gente ficou dando risada. Foi ridículo para um momento, mas foi, sabe assim, uma forma de expressar sua liberdade, sei que você pode fazer Isso isso. aí. É, e às vezes nós Gê, ficamos. falta um Aham. minuto para acabar a live, você quer fazer as Uau! considerações finais? Vamos, vamos, senão calma. Gente, olha, um super beijo, obrigada pela presença de cada um de vocês. Espero, de certa forma, ter abençoado, alcançado o coração, alcançado, sabe, a expectativa de vocês, naquilo que vocês buscavam ouvir da gente nessa live, viu? Muito, muito obrigadinha. Beijão. Com certeza. Eu também quero agradecer a todo mundo que esteve presente, aos amigos que acompanharam.